A minha mãe, ela costurava, gostava assim de costurar, né, em casa. E ela tinha feito um joguinho de pijama para mim, para minha irmã, né, um conjuntinho assim. Aquele tempo eles chamavam o tecido de chita, um tecidinho de chita. E ela estava fazendo um conjuntinho para mim, para minha irmã, né, pro meu irmão, meus três irmãos. E aí ela terminou e a gente colocou, a gente tava louco para colocar aquela roupinha, né? A gente colocou e foi para a janela ficar olhando o movimento das pessoas andando para lá e para cá. E o meu pai perguntava como é que tá o rio. Tá cheio, tá enchendo cada vez mais, aquela coisa. E a gente ficou por ali, depois a gente ia pro quarto. Como eu era criança, eu estava brincando com a minha prima. Então, assim, isso era muito normal, a gente estava brincando, ainda não tinha entrado água na nossa casa, a água ainda não estava tão volumosa, e a gente estava brincando, como brincadeira de criança. O bairro que eu morava não foi atingido, porque a gente morava, tinha um morrinho antes da nossa casa ali, tinha um morro, então não chegou aí, chovia muito, mas assim, enchente não. Eu morava em Várzea das Canoas, né, um município de Gravatal, e nós fomos atingidos sim, bastante, sim, nossa casa encheu de água, não perdemos toda a casa, nós tivemos que sair do local onde nós morávamos para ir para um outro local mais seguro, né? Na verdade não era tão seguro também, mas era o que naquele momento a gente poderia estar. Como a gente era criança ainda, né? A gente não tinha uma noção do que podia acontecer, né? Mas deu medo, né? Imagina, enchendo tudo, bem dizer, um dilúvio. Então a gente, claro que tinha medo, né? Eu e meus irmãos tudo com medo, porque eu tinha mais 3 irmãos pequenos. Então a gente tinha muito medo. Fiquemos com muito medo mesmo, porque a gente era pequeno, então não tinha como dizer assim, não, eu não tenho medo. Como nós éramos crianças, a gente sentia assim que estava acontecendo alguma coisa muito grande. A gente ficou mais assustada assim quando viu os adultos, né? Os adultos começaram a... Então a gente passou a ter medo, né? Eu lembro de algumas palavras assim, vão cair as barreiras, pode cair aqui também. Então aquilo deu um certo medo, né? Porque eu via minha mãe, minha avó, né? Meus irmãos, todo mundo assim estava com bastante medo, tentando o que tinha de criança, distrair as crianças de alguma maneira, mas a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa muito grande. E depois que passou aquele momento, a gente soube que onde a gente estava, ela poderia deslizar a qualquer momento. Então, na verdade, a gente não estava tão seguro. Talvez alguma energia, Deus, sei lá, segurou que a gente ficasse lá. Porque não tinha tanta segurança, poderia ter caído a qualquer momento, porque a casa era uma casa bem precária. Foi o que a gente encontrou no momento para se salvar. Eu tinha 11 anos, eu lembro que começou a chover, e chuva e não parava mais, e daí o rio começou a encher, o pessoal já
ficava o cabreiro, né? Porque enchia demais, estava enchendo demais. Então daí depois de bastante dias chovendo, o rio cada vez enchia. Daí um primo meu foi ver o rio, para ver a altura que estava. E ele passou por uma poça assim meia funda, e achou que a água já estava ali. Daí ele voltou correndo e disse para minha mãe: corre, tia Toda, vamos fazer uma mochila aí, vamos arrumar tudo para ir lá pro morro, porque a água já está ali perto do Seu Vili, que era um barranquinho, né? Aí a minha mãe começou a fazer as mochilas, né? Começou a pegar as roupas de cama e começou a botar em cima da nossa cabeça. Já foi lá para trás, ela criava bastante galinha, já foi amarrando os pés da galinha e botando no cabo de vassoura uma atrás da outra, assim pendurada, e já foi botando nas costas dos meus irmãos. E aí nós fomos subir o morro. Aí chegamos numa casa lá em cima do morro, já estava cheio de gente, porque daí aonde a água mesmo já estava batendo, né? Aí nós ficamos lá e a água cada vez subindo mais, e a gente lá de cima olhando, né? A gentarada lá de cima olhando a água subindo. Aí a minha mãe, o pessoal não tinha nada para comer, a minha mãe pegou a galinha e foi matando uma atrás da outra e foi consertando, arrumando e fazendo comida com aquela galinha pro pessoal todo. E assim foi, né? Cada dia que passava a gente ficava lá. Botamos os cobertor, que era de acolchoado aquele tempo, né? Hoje é edredom, botando no chão, e ali por aí a gente dormiu. Mas aí nesse meio tempo o meu primo voltou lá e viu que não era, dormiu lá, né? E no outro dia ele voltou lá e viu que não era a água que estava ali, não era a enchente que já estava ali, era a poça d'água, mas muito funda. Aí voltou lá e disse: tia Toda, eu achei que era, mas não era, tá, vamos voltar. Ela disse: não, agora eu já estou aqui, vamos ficar aqui com o pessoal, fazendo comida, eu vou ficar por aqui. E assim a gente ficou. A gente via cada vez a água mais subindo, né? E ficamos bastante tempo lá, bastante dias, ficamos lá junto com o pessoal. E a minha mãe fazendo comida, e um mexendo aqui, outro dali, e fomos... Depois de tantos dias, daí a gente viu que a água começou a baixar, né? E aí muitas pessoas mortas, as casas tudo embaixo d'água. Amigos assim que moravam lá na Rua do Café Leila, que ali encheu tudo, né? Tinha um senhor que, em vez de sair dentro de casa, ele foi para cima do teto, para cima da telha. E ali a água mesmo foi até pertinho dele, assim. E assim foi. Depois de muito tempo, daí a água foi descendo, tal, foi sumindo. E como eu era pequenininha, daí depois que a água sumiu tudo, ficou aqueles barrancos assim, né, no rio, né? Aí eu saí escondida da minha mãe, correndo, fui sozinha para lá no centro, no meio assim, do rio, aonde chegou, que tinha aquelas lagoas, foi secando, né? E eu subi e desci aqueles morrinhos, parece que é hoje, assim. E então, aí fui parar lá no centro. Aí, até hoje, eu sinto o cheirinho o cheirinho não, assim, é um cheiro suportável, né? Do trigo, da farinha de trigo, que ficou mofada. Então, de vez em quando, assim, eu sinto aquele cheiro da farinha de trigo mofada. E assim foi indo, né? Depois a gente voltou para casa. Aí aquele tempo era caminhão-pipa que tinha que estar lá levando água pro pessoal, porque não tinha água. A energia era só vela, né? Não tinha energia. Foram muitas histórias, né? Porque como a gente era criança, nós não tínhamos muito noção do que estava acontecendo. Eu lembro muito assim que de repente nós tivemos que sair do local, né? Meu tio me enrolou num plástico, me carregou assim, e a gente morava mais baixo, a gente teve que subir um morrinho e ficar numa casa mais no alto. Então o que eu lembro mais assim daquela noite era
De repente tudo ficou escuro, né? E anoiteceu rápido, daí tudo estava escuro e a gente ouvia muito o barulho da água. Assim, era um barulho terrível. E quando a gente assim olhava para a janela, assim, a gente começou a ouvir passar as coisas, né? As casas, os móveis, animais. Então, assim, é uma memória que eu lembro bastante. Essa é uma das lembranças que eu tenho. Daí minha mãe disse, né, para nós ir se ajeitando, se arrumando e ajudar ela a segurar as galinhas para ela, né, colocar no cabo de vassoura para a gente levar lá para cima. E foi o que a gente fez, né? A gente não tinha noção do que estava acontecendo ainda. Sabia que estava enchendo o rio, que a água estava se espalhando tudo, cobrindo tudo, mas não tinha noção de que podia ir ali para casa, tudo, né? Na verdade, assim, nós crianças ficamos em casa, assim, né? Porque nós éramos crianças, mas os adultos, sim. Tem uma história, assim, de um senhor que ele morava no outro lado, assim, do rio e ele ficou lá à deriva. Então, eu lembro que as pessoas jogaram uma corda, né? Conseguiram salvar ele, por um milagre também. Conseguiram salvar, né? Tirar ele e ele ficou ali conosco um tempo também. Acho que é minha mãe, né? Ela que fez a frente de tudo. Vamos lá pro morro, vamos pra lá, vamos arrumando tudo. Ela que era a grandona ali, né? A minha mãe foi a pessoa assim que ficou mais comigo, né? Que quando eu me machuquei a minha perna, foi ela que se preocupou, que me cuidou. E tinha medo que acontecesse alguma coisa, até um tétano mesmo, né? Porque era um prego, não sabia o que ia acontecer. Em meio a uma enchente que nem remédio a gente tinha para colocar, então ela ficava bem preocupada que pudesse acontecer comigo. Como eu era pequena, a gente tinha que levar as coisas tudo lá pra cima, né? Essas roupas de cama, tudo lá pra essa casa. Então foi o que mais ficou difícil pra mim, que eu era pequenininha, tinha que botar a colchoada na cabeça, ajudar o meu irmão um lá na frente, outro atrás com cabo de vassouras aqui no ombro. Então isso foi o mais difícil, né? Houveram, né? Durante a gente ter que se deslocar no meio da chuva, no meio do lodo, né? Tudo isso. E depois também, porque depois veio a escassez, né? A água levou tudo. A maioria das pessoas ficaram sem nada, né? Sem suas casas, sem suas roupas, sem seus móveis e sem comida. E nós também, porque o que tinha de plantação, né? Os animais que a gente também usava para se alimentar, e não tinha onde comprar. Então teve sim bastante dificuldade, não tinha como ir comprar, porque tudo ficamos ilhados, né? Não tinha mais nem nada que pudesse vender, então foi bem complicado. A gente dependia que outras pessoas trouxessem alimentos para nós, levassem alimento até nós. Então foi bem dificultoso mesmo. Não, jamais. Acho que tu me conhece, né? Meu jeitinho assim de ajudar, de ficar, né? Em tudo, né? Tu me conhece. Não, ajudava minha mãe ainda a consertar a galinha, corta a cebola, ainda ficava ali ajudando, né? Tinha as mulheradas tudo, mas eu e a minha mãe fazia a frente assim pra fazer a comida nada. Em nenhum momento a vontade de viver era muito grande. Então a gente sempre tinha uma esperança que alguém ia nos ajudar. E desistir não. Nem eu, nem as pessoas. A gente ficou com medo, mas não com vontade de desistir.
falta d'água. Para nós, assim, era difícil, porque a gente abria a torneira e não tinha água. Aí tinha que esperar o caminhão-pipa passar pra gente ir de baldinho lá pegar água. Então, e a gente aqui era pequena, a gente tinha que ir, né? Então cada um com seu balde, sua panela, ir lá pegar água. Então era pra gente que era pequena, era difícil. O momento mais difícil foi quando nós voltamos para casa e a nossa casa estava cheia de lodo. Então, assim, não que a gente tenha perdido a casa, mas algumas coisas sim. Então, foi recomeçar de novo. Esse foi um dos momentos assim difíceis após, né, a enchente. Eu acho que foi tranquila. Foi tranquila. Pelo que eu me lembro, assim, a gente, depois que acalmou tudo, daí a gente saía na rua para ver como é que ficou essa estrada, como é que ficou o rio. Aí para nós, até assim, como a gente era pequena, para nós era até uma diversão, a gente não entendia, né? A gente saía por ali pulando. Naquele tempo as árvores caíram tudo no chão, né? Da beira-rio ali caiu tudo no chão. A gente trepava nas árvores que estavam caídas, enfim, a gente fazia uma brincadeira, porque a gente era pequeno. Então, para nós, no fim, se tornou bastante diversão, porque a gente não tinha diversão, né? A nossa diversão era brincar de bicicleta ainda na casa da minha prima, porque a gente não tinha brinquedos. Como a gente era criança, né, as coisas foi tomando seu curso naturalmente. E era um pouco diferente de hoje, nós morávamos no sítio, fomos recomeçando, né, tudo aos poucos, mas sempre que vinha uma chuva, a gente tinha aquele medo, aquela insegurança, será que vai encher tudo de novo? Né? Então até hoje, quando tem uma tormenta, meu filho sabe disso, né, eu entro meio que no pânico, quando eu vejo a chuva muito forte, meio que me dá um desespero, assim, né, porque aquilo ficou gravado na minha memória. Aprendi que a gente tem que ser humilde, mais próximo, né? Humilde e mais próximo assim, das pessoas para ajudar, né? Porque nessa hora a gente viu como uma precisa da outra, né? Então, o que eu aprendi foi isso. A lição, eu penso que é a empatia, né? Colocar no lugar do outro, ajudar quem precisa, porque naquele momento todo mundo se ajudou. Então ficar junto das pessoas que a gente gosta, valorizar as pessoas que a gente tem. Então foi um momento assim de muita solidariedade, né? De todo mundo estar ali junto, todo mundo se ajudando. Essa foi a lição que eu tive, que uma pessoa sozinha ela não consegue se salvar. Ela se salva quando tem mais pessoas, né? Quando a gente tem vontade mesmo e todo mundo ajuda. Meu nome é Miriam, sou mãe da Caroline, tenho 56 anos e eu vivi essas memórias da enchente de 1974. Meu nome é Maricelma, sou mãe do Eduardo, tenho 53 anos e eu vivi as memórias da enchente de 1974.